paz do Senhor, amém? Tem uma palavra de Deus aos nossos corações nessa manhã. Glória a Deus, aleluia. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo no livro de Lucas, capítulo 15. Glória a Deus, aleluia. Lucas, capítulo 15. Deus maravilhoso, Deus tremendo. Glória a Deus. Deus tremendo. Lucas capítulo 15. Deus abençoe, irmão. Lucas capítulo 15, do verso 1 a seguir. Glória a Deus, aleluias. Santo, santo é o Senhor. Pode procurar com calma aí que Deus vai falar ao coração de cada um de nós nessa manhã através dessa palavra. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 15, do verso 1 a seguir. O título dessa palavra é a parábola da ovelha perdida. E chegaram-se a ele todos os publicanos, pecadores, para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores, e com eles, e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la. E achando, a põe sobre os seus ombros gostoso. Então, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Fecha seus olhos nesse momento, curva a sua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, que eu diminua neste lugar e que o Senhor cresça na minha vida, meu Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, ministra esta palavra a cada coração nesta manhã, meu Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, meu Pai, possa trazer o entendimento da Tua palavra, a revelação, meu Pai. Pai, que nós venhamos sair daqui, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, cheio da Tua presença. Pai, em nome do Senhor Jesus, toca, meu Pai, conforme o Teu querer. E desde já eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Olha aqui para mim, igreja. Nós vemos aqui a parábola que Jesus ele contou. A parábola da ovelha perdida. Jesus estava sentado sobre um lugar e ali ele começou a pregar o evangelho e ele começou a se alimentar com os pecadores. E ali chegando também os publicanos e os fariseus, e eles olharam para Jesus ali sentado em meio àqueles pecadores, e Jesus comia com os pecadores, e os fariseus e os publicanos eles começaram a murmurar: quem é ele que está ali comendo com os pecadores? Está ali assentado em meio aos pecadores. E Jesus, ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração, ele conhece o meu pensamento, ele conhece o seu pensamento. E Jesus conhecia o pensamento daqueles fariseus. E aqueles fariseus falaram: quem é ele que está ali assentado? Porque Jesus estava sentado em meio aos pecadores. E Jesus ele veio para isso, ele veio salvar aquele que se havia perdido.
E Jesus ele vai e conta essa parábola, a parábola da ovelha perdida. Ele fala: quem de vocês que tem 100 ovelhas, e quando você se dá conta que falta uma, não deixa as 99 no deserto e vai ao encontro da ovelha perdida. Ele diz: e quando encontra essa ovelha perdida, coloca nos seus ombros gostosos, e ele volta e se alegra, chama seus vizinhos e vai comemorar. E a Bíblia diz que bem assim é no céu, a festa no céu quando um pecador se arrepende. E o Senhor, o Espírito Santo, eu estava meditando no meu quarto, e eu estava ouvindo uma música, e o Espírito Santo falou comigo através dessa música. E a música falava que os historiadores dizem que quando um pastor ele vai atrás da ovelha perdida, ele vai ao encontro da ovelha perdida, ele passa os dias procurando, e quando ele encontra essa ovelha perdida, a Bíblia diz que ele passa 3 dias com essa ovelha no ombro, para que a ovelha ela sinta o cheiro do pastor, para que ela não se afaste do seu rebanho. E eu comecei a falar com Deus o que é que Ele queria falar através daquela música, através dessa palavra, através dessa canção, através desse momento. E ali falava que ele andava 3 dias com essa ovelha no ombro, ela sentiu o cheiro. E eu falei para Deus: mas quem é o ombro do Senhor aqui na terra? É o Senhor, meu Pai, que vai colocar essa ovelha perdida no teu ombro? E ele diz: não, meu ombro está ocupado demais. Ele diz: os ombros do Senhor somos eu e você. Nós somos os ombros do Senhor aqui na terra. Nós temos que fazer com que a ovelha perdida ela sinta o cheiro do Espírito Santo de novo. Porque muitas das vezes, quando eu estava lá fora perdido, quando nós estávamos perdidos lá fora, alguém falou de Jesus para mim, alguém falou de Jesus para você, alguém foi o ombro de Jesus para mim, alguém foi o ombro de Jesus para você, alguém falou de Jesus, e nós somos os ombros de Jesus aqui na terra. Jesus, Ele conta comigo, Ele conta com você. Eu ministrei aqui uma vez no grupo de jovem, e eu vou falar de novo. No céu existem milhares de anjos, e esses milhares de anjos, eles torcem por mim e por você. Todos os dias ele acredita que a gente vai falar de Jesus para alguém. Todos os dias ele acredita que a gente vai ser o ombro de Jesus aqui na terra para alguém. Todos os dias, milhares de anjos, ele acredita que eu posso falar de Jesus para alguém, eu posso trazer alguém para Jesus, eu posso fazer alguém se arrepender dos seus maus caminhos. A Bíblia vai dizer, lá no livro de Tiago 5, capítulo 20, que quando eu e você, quando uma pessoa, ela leva um pecador a se arrepender daqueles pecados, a se converter dos seus maus caminhos, a Bíblia diz que a gente vai salvar uma alma, e milhares dos nossos pecados são perdoados. Então todos os dias a gente está sendo filmado, todos os dias tem milhares de anjos que eles torcem por mim e torcem por você, eles acreditam em mim, eles acreditam em você, porque Jesus ele já veio, ele pagou um preço, e ele colocou essa autoridade em mim, essa autoridade em você. Eu sou capaz. Se a gente hoje está com saúde, se a gente tem as pernas para andar, a gente tem a boca para falar, a gente tem as nossas mãos para ser usada, para orar por alguém, o Espírito Santo de Deus, ele quer me usar, ele quer te usar. E o pastor Fernando, ele pregou aqui na sexta-feira, e ele falou sobre Jesus, estava em um lugar, glória a Deus, aleluia, e quando Jesus ele estava ali em um lugar pregando, a Bíblia vai dizer que chegou uma multidão de pessoas,
de mais de 5.000 pessoas. E começou a chegar mais gente, e os discípulos que estavam com Jesus, ele fala, como é que a gente vai alimentar essa multidão de pessoas? Mas Jesus já sabia o que ia acontecer. E o discípulo diz, como? Se 200 dinheiros não dá para alimentar mais de 5.000 pessoas. Mas só que chegou um menino ali. Levaram o menino até Jesus. E esse menino entregou para Jesus 5 pães e 2 peixinhos. E esses 5 pães e 2 peixinhos alimentaram mais de 5.000 pessoas. 5 pães e 2 peixinhos alimentaram mais de 5.000 pessoas e sobraram ainda 12 cestos. E o que é que eu entendi com essa palavra? O que Jesus quer de mim? O que Jesus quer de você? Jesus não quer, muitas das vezes, que você obrigue alguém a vir para a igreja, você obriga alguém a aceitar Jesus, que eu obrigo alguém a aceitar Jesus, que eu obrigo, muitas das vezes você obriga seu filho, seu marido, seu esposo a aceitar Jesus. Não. Você, muitas das vezes, nós precisamos fazer igual aquele menino. A Bíblia diz que aquele menino, ele trouxe 5 pães e 2 peixinhos para Jesus. Foi o suficiente para Jesus fazer um milagre. Você só precisa fazer essa pessoa vir até Jesus. Você só precisa fazer essa pessoa conhecer Jesus, porque quem faz o milagre é Jesus. Jesus, ele faz um milagre. Quando você traz alguém para Jesus, ele faz um milagre. Por mais pequeno que seja aquela quantidade de pão, Jesus, ele fez um milagre. Quem sabe você está aqui nessa manhã e você diz, não, mas eu já chamei várias vezes, já fiz diversas coisas e o milagre não aconteceu. Quanto tempo eu tenho orado por essa pessoa, quanto tempo eu tenho buscado e o milagre não aconteceu. Aleluias, glória a Deus. Pois não desista, porque Jesus, ele ainda faz o milagre. O mesmo Jesus que fez o milagre naquele dia, ele faz o milagre hoje. O mesmo Jesus que operou naquele dia, ele opera. E ele quer fazer um milagre, ele quer restaurar, ele quer transformar. Usa a sua fé. Nós precisamos usar a nossa fé, porque aquele menino, ele usou a sua fé. Era insignificante. 5 pães e 2 peixinhos para alimentar mais de 5.000 pessoas. Mas ele entregou para Jesus. Então entregue a sua causa para Jesus. Entregue o seu potencial para Jesus. Talvez você está aqui, você diz, eu não sei muitas das vezes ler, eu não sei escrever, talvez eu não sei falar bonito, mas Jesus, ele só quer que você entregue para ele o seu melhor. Muitas das vezes você vai chegar, você vai ver uma pessoa e você vai falar para ela, ei, vamos na igreja hoje. Não estou chamando você para ser crente, para você ser cristão, não. Só quero que você vá ouvir a palavra. Vamos hoje, tira um dia. Se não gostar, depois você não precisa ir mais, mas vamos. E quando ele chegar aqui, Jesus vai fazer o milagre. Quando ele chegar aqui, ele vai ter um encontro com Jesus, porque Jesus já está esperando ele aqui. E muitas das vezes nós temos que aproveitar a oportunidade, porque a oportunidade é única. Porque muitas das vezes, talvez nesse dia que a gente tem a oportunidade, a gente deixa a vergonha entrar dentro de nós. E muitas das vezes pode ser o último dia daquela pessoa. O inimigo já armou um laço, o inimigo já preparou tudo. E essa pessoa, ela depende de mim, depende de você. E a vergonha, ela não pode me parar, a vergonha, ela não pode te parar. Porque tem pessoas aí precisando de um milagre. Tem pessoas que precisam conhecer Jesus verdadeiramente. E elas precisam de mim e de você. Nós não podemos deixar a vergonha nos parar. Tem pessoas que precisam da gente. Então entregue o seu melhor para Jesus. Entregue o seu melhor. Porque muitas das vezes a gente está aqui dentro da igreja. E muitas das vezes a gente temos a sensação
que nós estamos vazios, que a gente estamos só. Nós temos a sensação que Deus ele não está conosco. Nós temos a sensação que Deus ele se afastou da gente, e a gente temos a sensação mesmo dentro da igreja. E o Espírito Santo ele ministrou ao meu coração que muitas das vezes a gente temos essa sensação é porque o Espírito Santo, Deus, ele está fazendo o nosso papel, porque a gente estamos acomodados dentro da igreja, a gente estamos acomodados dentro desse lar, e ele está sendo obrigado a ir lá fora salvar a ovelha perdida, buscar a ovelha perdida, fazendo o meu papel e o seu papel, porque ele já enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Ele já nos salvou, já nos resgatou. E muitas das vezes a gente temos essa sensação que estamos só, e a gente não está só. Ele só está fazendo o nosso papel, que é de ir pregar o evangelho, ir falar de Jesus, porque as pessoas aí fora estão cativas, as pessoas aí fora estão carentes da palavra de Deus, as pessoas aí fora, elas estão precisando de um ombro amigo. As pessoas aí fora, elas estão precisando de uma palavra, elas estão precisando de uma atitude minha, de uma atitude sua. E muitas das vezes a vergonha tem nos paralisado, a desculpa. Muitas das vezes nós temos a correria da semana, do dia a dia. E muitas das vezes nós colocamos desculpa. Mas nós não podemos ficar com desculpa, a gente não podemos perder a oportunidade, porque a oportunidade é única. Existem 3 coisas que não voltam atrás: a pedra lançada, você lançou aquela pedra, ela não volta atrás. A flecha jogada, quando você joga aquela flecha, ela não volta mais atrás. E a terceira coisa é a oportunidade. Se você perdeu essa oportunidade, você vai achar outra, mas igual você não vai achar mais. Porque talvez essa oportunidade ela poderia salvar uma vida. E você perdeu essa oportunidade, você perdeu uma vida. E tem milhares de anjos. Deus, os anjos estão lá no céu. E Ele, todos os dias, Ele acredita que eu posso trazer algo para Jesus. Assim como aquele menino, ele trouxe 5 pães e 2 peixinhos, assim é como eu e você. Todos os dias Jesus, Ele acredita que eu e você temos algo para entregar para Ele. Todos os dias Jesus acredita que nós podemos entregar algo para Ele. Nós podemos fazer algo para Jesus. Quantas pessoas a gente falou de Jesus essa semana? Quantas pessoas a gente evangelizou essa semana? Será que a gente temos deixado o medo nos paralisar, a vergonha? Muitas das vezes a gente, quem sabe, tem olhado para as circunstâncias da vida, para os problemas da vida, para as coisas, e temos esquecido do importante, porque o importante para Deus são as almas. Porque eu sou prova, eu estava aqui sexta-feira agora, e o pastor Fernando ele lançou um voto, e eu peguei o voto, e Deus, imediatamente ele falou comigo. Uma irmã, cuja ela está até aqui nesta manhã, ela chegou em mim, ela disse: Deus mandou te dar um abraço. Eu disse amém, e ela me abraçou. E eu saí daqui numa leveza, ela me deu um abraço, e eu senti a importância de um abraço. Eu senti a importância de um abraço. Tem pessoas aí fora que precisam de um abraço, precisa de uma motivação, precisa de um carinho. Quem sabe até dentro da sua família, dentro da sua casa, você passa o dia todinho, você passa o mês todinho, você passa o ano todinho, e você não tem coragem de falar para o seu filho, para a sua mãe, para o seu irmão, de dizer: eu te amo. Jesus te ama. Jesus mandou te dar um abraço. Eu saí daqui de uma maneira, saí daqui numa leveza que
Eu falei, obrigado, Jesus, porque o Senhor usou alguém, porque eu estava precisando. Porque a gente passa a semana todinha, a gente tem hora que está sobrecarregado, é tanta coisa que acontece na nossa vida. Nós não somos de ferro, eu sou obreiro, não sou de ferro, o bispo não é de ferro, o pastor não é de ferro, nós somos ser humano, nós todos somos sujeitos aos mesmos pecados, aos mesmos erros. Jesus, ele foi sujeito às mesmas tentações, os profetas, mas ele não deixou de fazer o papel dele, mesmo sofrendo, mesmo humilhado, mesmo cuspido, mesmo massacrado, ele não deixou de demonstrar o amor dele. Então, mesmo nas horas mais difíceis, a gente pode fazer algo para Jesus. Porque quando está na hora difícil que eu faço algo para Jesus, automaticamente quem ganha sou eu. Porque Jesus diz que quando eu faço um pecador se arrepender, eu salvei uma alma e multidões dos meus pecados foram perdoados. Então o beneficiado dessa história sou eu, o beneficiado dessa história é você. Quando você ajuda alguém a se converter dos seus maus caminhos, o maior beneficiário dessa história é você. Jesus, ele está te presenteando com multidões de pecados sendo perdoados. Por incrível que pareça, ele ainda vai te dar a salvação. Ele vai te dar a vida eterna, porque não tem nada mais precioso neste mundo do que a vida eterna. Então, que a gente venha aprender com essa palavra. Tem muitas ovelhas perdidas. Quem sabe você está aqui nessa manhã e você conhece alguém que já conheceu Jesus, que já estava aqui, já teve um encontro com Jesus e ela se afastou desse caminho. E hoje é o dia de você convidar ela. Vamos lá hoje. Vamos hoje, Deus vai falar com você hoje. Hoje é o dia de você convidar essa ovelha perdida. Se você encontrar com alguém que está afastado, dá um abraço nela. Fala, Jesus mandou te dar um abraço. E Jesus, ele vai falar com ela. Porque quem faz o milagre não é eu, quem faz o milagre não é você. Quem faz o milagre é Jesus. E Jesus, ele quer que eu e você vá atrás da ovelha perdida. Porque a festa no céu quando um pecador se arrepende. A festa no céu quando um pecador se arrepende. E que nós podemos guardar essa palavra nos nossos corações. A gente, todos os dias, a gente pode trazer algo para Jesus. E Jesus, ele quer fazer um milagre. Jesus, ele está disposto a fazer um milagre. Jesus, ele está disposto a nos ajudar. Talvez você diz, eu já chamei várias vezes, Daniel, não deu certo. Traz uma peça de roupa, nós vamos orar. Traz uma peça dessa pessoa, nós vamos orar, nós vamos consagrar a Deus. Traz uma água, nós vamos orar. Porque Jesus, ele faz um milagre. Mas depende de mim exercer a fé, depende de você. Depende da gente não desistir. Porque todos os dias Jesus, ele não desiste de mim e de você. Mesmo a gente sendo falho, mesmo ele conhecendo os nossos erros, sabemos que a gente não somos perfeitos, eles não desistem da gente. Jesus, ele não desiste de mim, ele não desiste de você. E como é que a gente vai desistir do próximo? Como é que a gente vai desistir da nossa família? Como é que a gente vai desistir da nossa casa? Ele quer que eu e você, nós usamos a nossa fé. Ele quer nos fazer um instrumento dele aqui na terra. Se a gente soubesse do potencial que a gente tem, a gente não estava de braços cruzados. A gente sempre trazia algo para Jesus. A gente sempre estava disposto a buscar algo para Jesus. A gente sempre fazia mais um pouco para Jesus, porque Jesus, ele merece o melhor. Porque Deus, ele deu o melhor, ele deu o seu único filho. E muitas das vezes a gente temos que dar o melhor para Jesus, porque ele merece o melhor.
Ele quer o melhor de mim, Ele quer o melhor de você. Então não perca a oportunidade de trazer o melhor para Jesus. Não perca a oportunidade de trazer alguém para Jesus, de falar de Jesus para alguém. Porque Ele quer fazer o milagre. Ele nos escolheu como instrumento dele aqui na terra. Ele quer te usar. Talvez você está aqui nessa manhã e diz: mas eu não tenho um cargo de obreiro, eu não tenho um cargo de pastor. Não. Jesus, Ele usa quem Ele quer, no momento que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele está disposto a te usar. Ele está disposto a me usar. Mas para Ele me usar, para Ele te usar, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que agir, você tem que falar. Porque o nome de Jesus, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. Quando uma pessoa fala de Jesus, ela está liberando autoridade, ela está liberando poder, ela está liberando vida, porque o nome de Jesus, Ele é vida. Então você pode falar de Jesus para alguém, você pode trazer Jesus para dentro da sua casa, você pode trazer Jesus para dentro do seu trabalho, você pode colocar Jesus no lugar daquela dificuldade, você pode colocar Jesus no lugar daquele problema, porque Ele resolve. O mesmo Deus que multiplicou aqueles pães e aqueles peixes, o mesmo Jesus que estava naquele lugar, Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje, e Ele coloca essa certeza no seu coração, que hoje você vai sair daqui com essa certeza, que você vai trazer alguém para Jesus. Você é capaz de trazer alguém para Jesus. Não se preocupe, meu irmão, porque no momento e na hora certa Ele vai te usar, Ele vai te dar a instrução certa. Assim como aquela mulher foi usada ali, e ela me deu um abraço, que eu saí daqui numa leveza, que eu estava sobrecarregado. Ela falou para mim, disse: eu não sei se é eu que estou precisando, é você, mas eu vou te dar um abraço aqui, porque Deus mandou. Eu falei: amém. Glória a Deus. Mas na verdade estava precisando era eu, que a semana corrida, aquela sobrecarregado. Estava precisando só de um abraço, não era muita coisa. E muitas das vezes é dessa maneira. Não é não, obreiro Marcelo? Muitas das vezes a pessoa só precisa de um abraço. Que um abraço fala mais que 1000 palavras. Tem pessoas que é carente de um abraço, na verdade. Que tem a pessoa que chega em casa, só ouve murmuração, só ouve coisa desagradável. E muitas das vezes você dá um abraço naquela pessoa, você não precisa falar nada, só precisa falar: Jesus te ama, e abraça aquela pessoa, não precisa falar mais nada. Jesus te ama, é o suficiente para o Espírito Santo tocar no coração daquela pessoa. Porque Jesus, Ele toca, porque a presença do Espírito Santo está em mim, está em você. E onde o Espírito Santo está, quando você abraçar alguém, quando você falar que Jesus ama alguém, Ele vai tocar aquela pessoa, e aquela pessoa ela vai sentir a presença do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluias. E essa é a palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração nessa manhã. Eu agradeço, glória a Deus, aleluias, pela sua vida. Se está aqui nessa manhã, vai estar passando, o bispo aqui está analisando, que Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor Jesus está nos chamando a buscar as ovelhas perdidas, amém? Eu queria que você se colocasse de pé, nós vamos orar. Eu queria que formassem dupla, homem com homem, mulher com mulher. Você vai orar pelo seu irmão, pela sua irmã, neste momento. Você vai estar apresentando a vida dela. Pode ser essa pessoa que está do seu lado. Dê um abraço nela aí, vamos orar por ela neste momento. Isso, dá um abraço nessa pessoa aí. Dá um abraço bem forte nessa pessoa que está do seu lado. Diga: você é especial para mim, meu irmão, minha irmã. Oh, Jesus, Tu és bom, Tu és maravilhoso, meu Pai. Eu quero que você ore por essa pessoa neste momento. Feche os teus olhos, eu queria que você apresentasse a vida dela. Talvez essa pessoa está passando por um momento difícil,
e necessita de uma graça especial. Talvez essa pessoa está sem força, talvez ela está se sentindo perdida, como o obreiro Daniel pregou, talvez é a ovelha perdida que se perdeu. Eu queria que você ministrasse que Jesus está resgatando ela neste momento. Jesus está te resgatando neste momento, te trazendo de volta para o aprisco. Você nunca foi esquecido, você nunca foi abandonado, você nunca esteve só. Ele largou tudo, Ele deixou tudo para te buscar, Ele deixou tudo para marcar esse encontro com você. Ele te trouxe na casa do Pai neste momento, e Ele está dizendo para você: você é minha filha amada, eu te amo. Você é meu filho amado, eu te amo, eu tenho uma grande obra na sua vida. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, nos ajuda a alcançar as ovelhas perdidas que se perderam da Tua casa. Faz de nós um instrumento nas Tuas mãos, meu Pai. Nos usa de maneira extraordinária, Pai. Fortalece a fé do meu irmão, da minha irmã, Pai. Traz cura para os Teus filhos. Perdoa os seus pecados, Pai. Toda acusação de Satanás na tua mente caia por terra. Você é livre, você é perdoado. Existe um Pai que te ama e não te condena. E Ele te diz: eu te amo e te perdoo, e você é precioso para mim. Pai, nos leve para casa, guardado, protegido. Nos dê um domingo abençoado e nos traga logo mais à noite, Pai, para estarmos aqui reunidos, ó Deus, adorando o Teu santo nome, e que possamos trazer alguém, meu Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos, e até logo mais à noite. 6h30 tem os guerreiros e 7h30 tem o culto da Sagrada Família.